Eu sou Juliana Galindo da Fisiovital. A Fisiovital vem há mais de 10 anos trabalhando com os melhores produtos e com grandes nomes da área. Estamos fazendo as entrevistas em formatos lives aqui no Instagram toda semana e sempre trazendo um grande nome para todos vocês. Para ser avisado das nossas lives, você pode acessar o site fisiovital.com.br/lives. Esta live vai estar disponível em breve na íntegra, aqui no Instagram, pelo IGTV durante 24 horas e também no nosso canal do YouTube. Então se inscrevam. Nosso objetivo é trazer mais informações para todos vocês. Então hoje a gente vai fazer uma live com o professor Luiz Gustavo Bornancy, falando sobre liberação miofascial. E eu estou esperando ele entrar. Ele já me deu um ok aqui pelo WhatsApp, então ele já deve estar entrando. Eu conto com todos vocês para fazerem perguntas, dúvidas que vocês tiverem sobre liberação miofascial. Eu fiquei estudando hoje bastante, então eu acho que a gente vai ter uma live bem interessante que vai poder trazer muita luz, né, sobre todo o que é a liberação miofascial, como é essa técnica do Luiz. Oi, Luiz, tudo bem? E aí, tudo certo? Tudo ótimo. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder falar sobre a miofascial, né? Uma técnica que eu sou suspeito a falar, né? Muito obrigado pelo... Imagina, é uma técnica que eu acompanho alguma coisa, né? Já fiz um pouco de liberação miofascial, mas realmente a partir das nossas conversas que eu comecei a ter um pouquinho mais de conhecimento com todos os artigos que você me mandou, que eu fiquei muito feliz de poder ler e estudar um pouco mais. Legal. Então, vou te apresentar. Hoje nós vamos falar sobre liberação miofascial com o professor Luiz Gustavo Bornancy. Vou te chamar de professor, tá? Ele é fisioterapeuta pela Universidade Dom Bosco, professor do curso de Liberação Miofascial, o seu método, né? O método do Dr. Luiz Gustavo, e é graduado em osteopatia pela Escola de Madrid. O foco do seu trabalho é em prevenção em lesão de qualidade de vida. Fala um pouquinho mais sobre você para a gente introduzir a conversa. Legal. Então, como a Juliana me apresentou, sou Luiz Gustavo Bornancy, sou fisioterapeuta aqui em Curitiba, né? Estou aqui no meu consultório ainda, dá para ver a coluninha aqui atrás. Então, eu já trabalho com prevenção de lesão e qualidade de vida há mais de 7 anos. Por quê? Porque nós vemos que dentro dos esportes, das pessoas praticantes de atividade física, muitos faziam esporte, faziam exercício, praticavam outros tipos de atividade física, só que não se preveniam. E o que eu vim observando no decorrer desse tempo de graduação de fisioterapia e após a formação, eu comecei a ver que as pessoas elas queriam ter uma alta performance, mas não queriam se prevenir. Então é uma das coisas que eu sempre falo, performance sem prevenção aumenta o risco de lesão. Então assim, eu comecei a trabalhar com os pacientes o quê? A conscientização de que a fisioterapia ela não entra no tratamento de uma pessoa ou de um paciente quando ele já está lesionado. E sim o quê? A gente ajuda a prevenir para que a performance dele aumente cada vez mais. Então é nisso que eu venho trabalhando muito. A conscientização dos pacientes em que dor e desconforto que permanece por um longo período não é normal. E a gente consegue fazer com que a redução do nível de dor desse paciente seja muito mais rápida quando a gente avalia o paciente, vai e trata o paciente de uma forma correta, assertiva, visando o bem-estar dele e não aumentar o nível de dor. E foi por isso que eu comecei a trabalhar com a liberação miofascial, porque eu via que muitas das dores, dos desconfortos e das limitações de movimento que os pacientes apresentavam, ele era causado muitas vezes por tensão muscular, por falta de movimento e de mobilidade dessa musculatura.
Então comecei a estudar, comecei a trabalhar sobre isso para que a gente conseguisse melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Entendi. Então, assim, acho que você já deu uma introdução aí sobre liberação, mas acho que a gente tem que dar ir um pouquinho atrás, assim, falar um pouco sobre o que é a fáscia e qual é a importância da fáscia para o sistema musculoesquelético, porque a gente não tem, eu acho que muitas pessoas entendem o que é músculo, o que é o osso, mas não entendem o que é a fáscia para tudo isso, o que ela traz, né? O que é a fáscia. Legal. A fáscia, ele é um tecido que fica sobre a musculatura, né? Ele é um tecido muito fininho, com algumas fibras de tecido elástico, tecido conjuntivo, algumas outras células que promovem o quê? A aderência entre a fáscia e o músculo. Então a fáscia ela é o quê? Ela é um tecido que ela é altamente moldável, mas ela não é tão elástica. E como ela fica muito colada com a musculatura, o que acontece? Quando essa fáscia ela começa a entrar em tensão sobrecarregada pelo excesso de exercício ou por alteração causada por outras situações, ela começa a gerar aderência nessa musculatura, fazendo com que ela fique um pouco mais limitada no seu movimento. Então, pode falar. Não, mas a fáscia é um tecido no corpo inteiro ou elas são pequenos tecidos? Ela recobre o nosso corpo como um todo. E a cada musculatura também tem a sua fáscia. Cada órgão também tem sua fáscia. Então ela é como se fosse a nossa pele. Se nós tirarmos a nossa pele, nós vamos ver esse tecido facial. E se a gente começar a subdividir esses músculos, nós também vamos ver fáscia recobrindo todos eles. Porque elas vão fazendo as interconexões entre uma região e outra. Então ela é um tecido completo e complexo como a nossa pele. O que a gente vê na pele, se a gente tirar ela, a gente vê a fáscia também. Então a fáscia é toda interconectada. Então eu posso ter dores, se eu tiver dor numa musculatura, por exemplo, uma tendinite, não sei, uma dor no ombro, ela é a fáscia que faz irradiar essa dor para outros lados, por exemplo? Na verdade, não é ela que faz irradiar, né? Isso vai ter outras situações, como a parte nervosa, a parte muscular, alterando a resposta nervosa e assim gerando dor. Ela pode fazer o quê? Começar a limitar a mobilidade dessa musculatura. Isso sim. Alterando a postura e automaticamente, com o passar do tempo, aumentando a dor desse paciente. E quais são as doenças que acometem a fáscia? Normalmente elas são acometidas por excesso de exercício físico, né? Quando não trabalhado essa movimentação, contusões, processo inflamatório, isso vai interferir bastante. Aí muita gente me pergunta, Luiz, como que é a fáscia? O que eu sempre falo que é uma forma muito prática, básica e que todo mundo na hora se conecta. Quando nós vemos o peito de frango, que nós usamos para nos alimentar, e a gente vê aquela película que fica fininha por cima dessa musculatura, desse frango, essa é a fáscia. Então a gente vê que a gente consegue movimentar ela, só que ela é super aderida. Então, quando a gente tem alteração nesse movimento, a gente pode gerar sim uma sobrecarga nela e automaticamente gerando sobrecarga nas outras regiões, né? Tanto próxima como a distância. A Silvia está perguntando se sedentarismo também acomete a fáscia de alguma forma. Com certeza, sedentarismo, má postura, fraqueza muscular também altera, né? Por quê? Porque aí o corpo ele não consegue trabalhar em uma forma onde nós conseguimos nos prevenir. Então, tudo isso somando a falta de exercício físico, a falta de alongamento muscular e a falta de consciência corporal pode sim afetar, pode bastante. É o que eu vejo com muita frequência dentro do meu consultório. Eu sou uma.
Mas o que que é, mas dentro de tudo isso, o que que é a síndrome? Porque dentro dos artigos que você me mandou, tá falando do SDM, que é síndrome da dor miofascial. O que que é essa síndrome da dor miofascial? Ela tá dentro das, né, é uma das síndromes que acometem da face, é isso? Isso, na verdade ela vai acometer mais a parte muscular, né? Porque quando nós falamos da síndrome da dor miofascial, ela está envolvendo toda a musculatura com relação a pontos gatilhos, a alteração do movimento e da contração dessa musculatura, e a sobrecarga que é gerada nesse músculo começa a gerar uma dor miofascial, né? Porque envolve a fáscia e automaticamente envolve o músculo que está por baixo dessa fáscia. Então o problema principal ele está na musculatura, mas automaticamente ele está envolvendo a fáscia por eles estarem muito conectados. Então, quando a gente fala de síndrome da dor miofascial, é o quê? É aquela posição em que você costuma se manter e começa a musculatura a ficar naquela sensação de ardência, em que você começa a tentar se movimentar para fazer aquela dor ou aquele desconforto passar e aquilo não passa. E qual que é a consequência da síndrome da dor miofascial? Você vai mantendo por um longo período essa alteração muscular até chegar ao ponto que o seu músculo começa a pedir socorro. Que daí é aquela sensação que muitos pacientes que sentem dor nas costas, por exemplo, que é o que eu mais vejo aqui dentro do consultório. Aí ele se pega na quina da parede tentando aliviar aquela dor muscular. Isso é muito comum, acontece bastante. E nessa situação, quando a gente começa a trabalhar essa musculatura para melhorar o fluxo sanguíneo, melhorar o movimento, automaticamente a gente vai ajustando esse organismo do paciente para que ele entre de um jeito no consultório e ele saia de outro completamente diferente. Tem uma pergunta aqui, que qual é a eficácia em membros espásticos? Eu acho que da liberação miofascial. É legal, essa é uma técnica que pode ser muito usada, porque na espasticidade nós temos as contrações involuntárias, né? Pode ser numa doença neurológica ou pode ser num espasmo muscular onde a pessoa, por excesso de exercício, começou a contrair a musculatura de uma forma irregular, né? Então tem que saber qual das duas maneiras que foi essa pergunta. Mas na parte neurológica ajuda bastante porque nós conseguimos liberar um pouco da tensão dessa musculatura. Claro que tem a técnica específica para ser feito, porque se a gente contrai, aperta a musculatura muito no ventre, a gente aumenta a espasticidade. Então ela tem que ser feita com muita cautela, com pessoas que realmente entendam a técnica de liberação miofascial, porque técnica errada é igual a resultado errado. E não é isso que a gente quer para esse paciente, né? Com certeza, o estudo é muito importante dentro da área da fisioterapia. E isso está ficando cada vez mais claro, então é bem interessante. Tem a Daniele também está perguntando quais são as técnicas existentes. Normalmente são as técnicas da liberação miofascial, a manual e a instrumental, que são as que eu uso aqui dentro do consultório, né? Então, a manual, 100% utilização das mãos e a sensibilidade, né? Para a gente conseguir encontrar as tensões e liberar essa musculatura. E usando uma técnica específica, a gente consegue potencializar essa resposta para esse paciente. E a liberação miofascial instrumental, né, aqui dentro do consultório, eu uso os equipamentos da Reabilitec, né? Nós temos essa parceria, então são equipamentos muito anatômicos que potencializam ainda mais a realização dessa técnica e também em pontos, por exemplo, você vai trabalhar na mão do paciente, pega um paciente que trabalha muito com digitação e tem muita tensão e você não consegue com a mão, né, por conta da espessura, a gente não consegue encontrar. Então o que eu trabalho? Eu trabalho com o gancho de crochetagem, né? Então você vê que ele aqui, ó, é todo em inox e eu consigo chegar em regiões muito menores, muito mais profundas, e a resposta que esse paciente tem logo após a técnica é fantástica. Então, basicamente, é instrumental e manual.
Tenho que falar, porque parece quase um aparelho de tortura, né? Bastante. Parece bastante. Eu queria falar que você começou a falar sobre ponto de gatilho. Eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre ponto de gatilho, porque eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, o ponto de gatilho, como é que a gente encontra esse ponto de gatilho? Segundo, se a minha dor é do lado direito, o meu ponto de gatilho obrigatoriamente vai ser também nessa mesma musculatura que está doendo, por exemplo? Como é que o profissional pode achar esses pontos gatilhos? Legal. O ponto gatilho, ele normalmente é a região, né, muscular, aonde o profissional vai gerando as pressões, né, vendo como é que está a textura, né, fisiológica desse músculo, mais rígido, mais flácido, movimentando bem. Normalmente o ponto gatilho, ele é encontrado onde nós temos a maior rigidez muscular, né? Aquele ponto onde o paciente sente uma dor de forte a muito forte. E na grande maioria das vezes, quando nós geramos a pressão nesse ponto gatilho, a dor ela pode irradiar para outros pontos. Ela não precisa ser necessariamente local. Muitas vezes, quando nós vamos trabalhar pacientes com uma dor interescapular em romboide, por exemplo, já chegaram pacientes onde, quando nós íamos liberando esse ponto gatilho, ele sentia irradiar para lateral aqui de crânio, para superior de olho, às vezes até ATM, porque a dor ela pode ser irradiada. Então, na grande maioria das vezes, quando a gente vai testar o músculo do paciente, enquanto eu estou espalhando o creme, porque eu gosto de usar o creme para ter um deslizamento, para machucar o paciente, mas claro que eu não perco a aderência da minha mão com o corpo do paciente, para que eu consiga sentir. É muito nítido, quando eu vou passando a mão, e até pela prática, né, são 6 anos de técnica. São 6 anos praticando e eu trabalho muito com essa parte manual, então assim, eu passando a mão no paciente eu já sei aonde tem o ponto gatilho. E é engraçado que os pacientes falam, ô Luiz, você já acertou de primeira. Então quando eu estou passando o creme eu já estou sentindo onde tem alteração. Como é que está o volume do lado esquerdo para o lado direito, como é que o corpo do paciente está desde que ele entrou no consultório. Então, o ponto gatilho ele normalmente é encontrado assim: ponto onde tem maior tensão tecidual, maior rigidez tecidual, e na grande maioria das vezes ele pode ou não irradiar. Então, a gente encontra ele dessa forma. Eu posso ter vários pontos gatilhos no meu corpo? Eu posso ser um ponto gatilho inteira, por exemplo? Com certeza, pode ter em vários lugares. Por quê? A nossa musculatura, elas são músculos independentes, né? Por mais que eles estejam todos interligados, cada músculo responde de um jeito. Então, se você pode ter, por exemplo, no membro inferior, um ponto gatilho em tibial anterior, um ponto gatilho em gastrocnêmio, um ponto gatilho em posterior de coxa isquiotibial. Pode sim. Depende do que esse atleta ou essa pessoa pratica. Claro que com os esportes praticados, eu já consigo diferenciar onde ele vai ter maior tensão. E na grande maioria das vezes, a gente acerta na mosca. Então, assim, é muito legal, porque atleta de jiu-jitsu, você encontra tensão em um lugar. Atleta de triatlon, você encontra em outro lugar. Atleta de corrida, basicamente o triatlon, mas às vezes em situações diferentes, em pontos diferentes. Mas é muito interessante quando a gente encontra esse ponto gatilho, o paciente ele relata na hora. E aí, claro que você precisa dosar qual é a pressão que você vai exercer nesse ponto gatilho. Porque você pode simplesmente pressionar e manter, quanto você pode também utilizar uma outra técnica de liberação desse ponto gatilho que se chama técnica de Jones, né? Strain counter strain. Você aperta o ponto e aí você vai achar o quê? O silêncio neurológico. O que é isso? Quando você pressiona o ponto, mantém a pressão. E aí o que acontece? Você vai trabalhando essa musculatura de uma forma até onde você mantendo a pressão, o paciente pare de sentir dor. Por exemplo, ele parou de sentir
ele parou de sentir dor. Você mantém por 45 segundos até 1 minuto, depende de qual é a resposta do corpo do paciente, que ele pare completamente de sentir dor. Então, é uma técnica muito legal. Aí depois isso se mantém, essa parada de sentir dor, depois desses 45 segundos? Depois da terapia, eu volto para casa, eu vou continuar sem sentir dor nesse ponto? Você, na verdade, você ainda vai sentir por umas horas esse desconforto, porque quando o ponto gatilho ele é formado, ele começa a gerar acúmulo de catabólitos, interrompendo o fluxo de sangue nessa fibra. Então, quando nós interrompemos o fluxo, gerando a pressão no ponto, e quando a gente mantém esse fluxo interrompido, a hora que nós tiramos o dedo desse ponto gatilho, ela vai começar a melhorar o fluxo de sangue. Claro que não, a miofacial, né, a técnica, ela não é só isso. Então, esse é uma das técnicas utilizadas. E depois a gente vai trabalhar várias outras para manter esse músculo muito melhor e movimentando muito melhor. Então, o paciente, normalmente, o que eu sempre falo, olha, você vai sentir depois da sessão um desconforto aí até o final do dia, pode ser que amanhã ainda continue, se não sentir, ok, mas se você sentir, faz parte do processo de recuperação. Então, ele sente por um tempinho depois, sim. Nossa, muito interessante essa técnica. Eu queria saber também sobre se o alinhamento tem a ver com as dores e com a falta com dores dentro da face, né? Se a falta de alinhamento que a gente tem, por exemplo, né, que todo mundo é meio tortinho, interfere diretamente nas dores musculares e, consequentemente, na face. Com certeza. A alteração postural por falta de você ter uma consciência corporal adequada, o que acontece? Você vai gerando repercussões e micro-alterações que no primeiro momento pode não ocasionar nada. Só que qual que é o grande fator? Muitas vezes o paciente sente uma dor hoje que não aconteceu ontem. Aconteceu há anos atrás, em uma queda que ele sofreu, em um acidente de carro que ele sofreu, em alguma queda de bicicleta, por exemplo. Eu já atendi vários pacientes que geraram dores assim absurdas por conta de ter sofrido uma queda em uma competição, por exemplo, ou até aquele que gosta de praticar exercício físico de forma recreativa, né? No consultório eu não atendo somente atletas. Hoje o foco são pessoas que querem melhorar a sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Então, pode sim, se você tem uma má postura, se você não sabe contrair uma musculatura de uma forma correta, né? Você não sabe se manter numa posição correta, você não sabe estar sentado numa posição mais ereta, automaticamente isso vai gerando microtensões. E essas tensões podem sim ocasionar um ponto gatilho por consequência dessa má postura. E automaticamente influencia na face também, né? Por estar completamente colada no músculo. Aí os encurtamentos, então, também influenciam. Por exemplo, o encurtamento do gastro, que é panturrilha, né? O gastro. Também influencia nas dores que eu possa sentir dentro da minha organização corporal, então. Pode, encurtamento de posterior de coxa, claro que aí a gente precisa também avaliar essa mecânica, né? Qual é a biomecânica desse paciente? Como que ele chega aqui no consultório? O paciente, desde o momento em que ele entra da porta para dentro, ele já está sendo avaliado. Então, nessa pré-avaliação só de olho, eu já consigo perceber várias alterações. E aí, a hora que o paciente começa para eu avaliar ele realmente, depois de uma anamnese bem feita, a gente vai vendo quais são as alterações. Então, o encurtamento pode sim ajudar a alterar. Não é exclusivo, mas pode sim. Não, e eu acho que isso também entra no que a gente começou a falar, né?
que é a vida, né? Você ter qualidade de vida. Então, eu acho que a fisioterapia hoje está levando a gente a buscar mais, ajuda a gente a ter mais qualidade de vida. Eu estou perguntando até pelo encurtamento do gastro, porque é algo muito comum que interfere em muita coisa e que se a gente desde mais cedo começa a buscar um melhor trabalho desse gastro, né, e alongar melhor esse gastro com um profissional, lógico, a gente vai poder ter menos lesões futuras. Isso até para mim, que não sou nem atleta, nem tentativa de atleta. Né? Então eu acho que isso leva exatamente ao que você estava falando, sobre a gente realmente, o que você faz, que é exatamente buscar essa qualidade de vida para o seu paciente na sua clínica. Com certeza. O gastrocnêmio, né, e o sólio também, que são músculos aí relacionados com a panturrilha, né, com a batata da perna, mais famosa aí, né? É mais fácil. Eu encontro muito ponto gatilho em gastrocnêmio e sólio, muito. Assim, quase todos os pacientes que chegam aqui e a gente vai trabalhar membro inferior tem tensão na panturrilha. Por quê? Porque nós usamos ela o dia inteiro. Ela é considerada como um segundo coração no nosso corpo, né? Relacionado ao membro inferior. Ela ajuda a bombear o sangue de volta. Então, nós estamos andando, a gente trabalha a panturrilha. A gente está subindo escada, descendo escada, panturrilha. A gente está andando de bicicleta ou dirigindo o carro, a gente está usando o que também? A panturrilha. Então, são músculos extremamente utilizados no nosso corpo. E quando a gente avalia e trata esse paciente para tirar essa tensão, fazer o músculo dar uma relaxada, ele melhorar esse movimento, esse fluxo, o paciente sente uma melhora assim absurda. Do momento em que ele deitou, ele levanta da maca de uma forma completamente diferente. Parece que deixa alguns quilos ali em cima da maca. Com certeza. E também uns quilos aí, porque a gente sua e dói um pouquinho. Tem que falar a verdade, né? Me fala um pouco Fala. Pode falar. Me fala da sua técnica. Eu quero saber bastante sobre a sua técnica, porque me interessou muito. Como é que é a técnica de liberação miofascial que você é o professor? Me fale um pouquinho. Tá. Então, assim, a técnica que eu aplico e que eu utilizo e que eu ministro aqui em Curitiba hoje, ela é uma somatória de 6 anos de prática. Por quê? Eu vejo hoje muitas pessoas, muitos profissionais aplicando a técnica de uma forma incorreta, porque o que eu penso, eu, Luiz Gustavo, fisioterapeuta sem ser professor, o paciente entrou para fazer a liberação miofascial comigo aqui dentro do consultório. Qual é o meu primeiro pensamento? Primeiro eu penso em não machucar esse paciente para depois eu pensar em ajudar. Por quê? Quando nós vamos aplicar a técnica, a gente não pode padronizar para todo mundo da mesma maneira. A pressão que eu uso em você, no Roberto, por exemplo, eu vou usar a mesma pressão. Não, cada corpo é um corpo. Né? Cada paciente tem uma sensibilidade ao toque diferente. Então, o que eu sempre procuro fazer? Primeiro, eu vou modelando a minha pressão nos primeiros movimentos da técnica e eu sempre pergunto pelo menos umas 20 a 25 vezes para esse paciente enquanto eu estou fazendo a sessão. Como é que está a pressão? Tá boa? Tá muito forte? Tá muito fraca? Vai me falando. Se tiver insuportável, me avisa que eu diminuo. Nas 5 primeiras ali que o paciente me fala, Luiz, a pressão tá legal, pode manter assim. É essa pressão que eu vou manter até o final da técnica. Seja na parte posterior e parte anterior. Por quê? Porque ali eu consegui perceber até onde o corpo do paciente me permite trabalhar. Me permite, porque a ideia não é machucar, fazer com que ele fique fazendo careta aqui. Em algumas situações mais graves pode acontecer, um pouco mais desconfortável, sim, mas não é regra. Então eu quebro muito esse mito de que a liberação miofascial dói demais. Quebro direto, porque não é a pressão que eu quero exercer no paciente, e sim a que ele consegue suportar. Então só aí eu já alterei tudo. Então, por que eu vou fazer uma técnica para machucar o meu paciente, sendo que ele está vindo aqui para melhorar? Não tem
não encaixa, né? É uma resposta que não encaixa dentro do tratamento com a liberação miofascial. Então, quando a gente pega a técnica de uma forma correta, padronizada, trabalhando movimentos específicos, trabalhando tecnicamente ali a liberação do músculo, você realmente sentir esse músculo e não ficar pensando, não, eu tenho que acabar a técnica rápido aqui, porque daqui 1 hora eu tenho um paciente para atender. O que eu sempre faço? A minha primeira sessão de liberação miofascial com o paciente, ela vai levar entre 1 hora e 1h30. Por quê? Porque eu vou fazer uma avaliação bem detalhada desse paciente, eu vou ver quais são os músculos e é o momento em que eu, tocando nesse paciente, eu vou entender o que ele está passando, o que o músculo dele está passando, o que o corpo dele vai me mostrar. E aí o que acontece? A gente libera a primeira vez. O paciente vai embora, aí normalmente eu faço a técnica de 7 em 7 dias. Então é uma vez na semana. Por quê? Eu quero saber qual é a resposta da primeira sessão na semana seguinte. Sim. Aí quando ele volta ao consultório e ele vem, faz a sessão de novo, o músculo dele já é outro. A resposta que ele vai me falar já é outra, completamente diferente. Então, na técnica que eu ensino aqui em Curitiba, as turmas elas são sempre pequenas, tá? No máximo 6 a 8 alunos, porque eu gosto de dar bastante foco na técnica. Eu gosto de ensinar com detalhe. E eu aplico um pedaço da técnica em cada aluno. Você aplica e eles também aplicam para aprender. Exatamente, eu faço a técnica em uma parte de cada aluno para que eles entendam qual é a pressão que eu exerço como profissional e qual é a sensação que ele me passa depois que eu exerço a técnica, depois que eu realizo ela. E aí eles aplicam neles para que o que acontece? O nosso corpo, o nosso cérebro, ele aprende por prática. Então, quando eu mostro para ele qual é a técnica, qual é a pressão correta que eu tenho que exercer para esse corpo do paciente, automaticamente ele vai lembrar quando ele for aplicar no paciente dele. Vai falar, o Luiz faz a técnica assim, a pressão que ele exerce é tal, ele encaixa a mão assim, para que ela fique o mais eficaz possível. Né? Então, assim, não adianta a gente querer isolar a técnica de uma forma só. Eu faço só esse movimento. Não, tem vários movimentos. Várias posturas que você coloca para que esse paciente ele saia realmente muito melhor do que ele entrou no teu consultório. E você no curso ensina tanto a manual quanto com os instrumentos também? Exatamente. Até esse é um dos motivos da minha parceria com a Reabilitec, né? Então, os equipamentos da Mioblaster, eles já vieram aqui para o consultório, porque sempre na hora. Primeiro eu vou ensinar a parte da manhã, né, no curso. Normalmente é um dia. Se é um pouquinho maior, eu prefiro fazer em 2, porque eu gosto de detalhar bastante. E assim, é aquele negócio, quando você faz aquilo que você ama, se você deixar, você fica 3 dias falando sem parar e não cansa. Não é trabalho, né? Deixa de ser Não é trabalho. Então, na parte da manhã, eu sempre passo a parte teórica de todas as informações necessárias para entender o que é liberação miofascial. E da parte aí depois do almoço para frente é só prática. Então, eu ensino primeiro 100% a parte manual, porque muitas vezes de primeira, assim, o aluno ele não vai ter os equipamentos ali para fazer instrumental, né? Então, o que ele precisa aprender? Como é que eu consigo melhorar o meu feeling, a minha sensibilidade ao toque nesse paciente usando somente as mãos? Então, na liberação miofascial manual, o que a gente usa? Normalmente, polegar, mão fechada, antebraço e cotovelo. Nossa! Então, assim, eu posso te dizer, assim, com muita propriedade que os meus pacientes não sabem quando eu estou usando polegar e não sabem quando eu estou usando cotovelo. Como assim? Porque a pressão é igual. Lembra que eu falei ali que eu modulo? Eu modulo a pressão, então quando eu aprendo a modular a pressão, o meu paciente fala, pô, Luiz, mas essa técnica não usa o cotovelo?
Eu falo, cara, eu só usei o cotovelo nas tuas costas. Então ele não sente a dor. Claro que ele vai sentir um contato maior, né? Do que o polegar. Mas ele não consegue diferenciar qual é qual. Por isso que eu foco muito na parte da prática. Para que esse aluno ele aprenda também a usar a técnica com várias partes ali, né? Mão, né? Por exemplo, vou pegar alguma parte ali da escápula, eu uso a mão fechada. Então é importante não ter aliança, né? Não ter aliança, não usar relógio. Aqui eu não estou atendendo, então eu sempre utilizo, né? Mas quando eu vou fazer a técnica, a primeira coisa que eu faço é tirar ela e guardar, tirar o relógio para controlar o tempo, que é muito importante. Às vezes, quando você vai fazer a técnica sem controlar o tempo, você acaba se perdendo, porque tem um padrão em cada parte do corpo. Parte dorsal do lado esquerdo você gasta um X de tempo, parte direita um X de tempo, posterior de coxa, panturrilha, um tempo também. Então você consegue controlar muito bem o tempo só em realizar a técnica. Nossa, aí depois que você aprende a pensar, a ver ali certinho com relação ao tempo, quanto você vai gastar, você já sabe quanto tempo você vai demorar. Claro que tem alguns pacientes que você vai levar um pouco mais de tempo para trabalhar perna, por exemplo, e costas um pouquinho menos. E aí você começa a modular. Por isso que eu falo, um paciente ele nunca vai ser igual ao outro. A técnica é a mesma, aplicada da mesma forma, só que com resultados diferentes. Cada um tem uma dor diferente em um lugar diferente, né? Então, de repente, o seu ponto gatilho da perna dói mais do que o das costas. Então, assim, você vai modulando quanto tempo você vai fazendo em cada um. Não é isso que eu entendi? Exatamente. E aí, pode falar. E outra coisa que eu gostei muito também que você falou, da técnica primeiro com a mão, eu acho que realmente você começar com a mão, o profissional vai começar a entender mais a força que ele vai dar do que quando ele já está com uma ferramenta, né? Porque ele está botando direto a pressão da mão dele, então ele está sentindo mais ali o quanto de força ele está colocando. Então até é uma forma de treinar melhor no início do que com os aparatos ali, concorda? Exatamente. Um detalhe que eu sempre faço, né? Isso daí já não é com relação à técnica, mas é uma parte fundamental quando a gente vai falar em liberação miofascial. Ela é uma técnica mais vigorosa do que, por exemplo, uma massagem relaxante, com certeza. Sim. E o que eu sempre passo para esses pacientes, para esses alunos, né, que vão fazer o curso? A altura da maca. A altura da maca ela é fundamental para que você consiga executar a técnica de uma forma mais adequada. Por exemplo, eu já tive alunos que eles me falaram: Luiz, a minha maca ela fica na altura do quadril. Eu falo, por experiência própria, diminua se você tem a possibilidade, a altura dela. Então eu passo para cada um qual a altura ideal que ele tem que colocar a sua maca para que a técnica fique mais eficaz. Porque se você concorda comigo, se a técnica ela demanda um pouco mais de pressão, você pode potencializar usando o peso do seu próprio corpo ao invés de força. Então, se eu fico aqui, né, no meu consultório, muitos me perguntam: pô, Luiz, você fica o dia inteiro, às vezes, fazendo a liberação miofascial, você não cansa? Eu falo, não, porque eu uso o peso do meu corpo no paciente, eu não fico fazendo força. Então, fica muito mais vantajoso. Então, tem vários detalhes no curso que fazem diferença para que a técnica seja cada vez mais eficaz. Tem uma pergunta aqui, porque eu acho que ela é masoterapeuta, a Miss Lene, e ela achou tudo muito interessante. Ela queria saber se outras pessoas como ela, masoterapeutas e outras pessoas da área da saúde, podem fazer seu curso também. Legal essa pergunta. Hoje, atualmente, assim, eu ministro o curso para pessoas que são mais voltadas à área da fisioterapia, né? Trabalham já com essa parte. Por quê? O Conselho Regional de Fisioterapia, tanto aqui, eu não sei como é que funciona nos outros estados, mas eles restringem a profissionais da área da saúde e fisioterapeutas, né?
Mas entendi. eu já ministrei curso para pessoas que têm experiência com terapia manual. Por exemplo, que trabalha com estética, que trabalha ali com a parte da massoterapia, mas já tem uma caminhada muito grande dentro da terapia manual, porque ela é a liberação miofascial é uma técnica que, se ela for aplicada de uma forma incorreta, ela pode gerar um problema enorme no paciente. Eu já recebi casos aqui de pacientes que, por exemplo, foram num profissional, o profissional extrapolou na pressão, na musculatura, e ao invés de melhorar o movimento, ela bloqueou a articulação do paciente. Nossa! E assim, do paciente, por exemplo, nesse caso foi uma situação cervical, do paciente não conseguir fazer isso aqui, ó. E aí também entra você como osteopata, eu acho também, né? Que eu acho que as duas, assim, tudo que você está falando tem muita ligação em algumas coisas, né? Você pode usar também a osteopatia junto com a liberação miofascial? Você pode fazer isso? Com certeza, e é o que eu sempre faço. Porque muitas vezes a gente vê um bloqueio articular, alguma coisa que a gente pode melhorar com a osteopatia. Então, na avaliação eu já consigo verificar isso, qual é a dor que o paciente sente, qual é a limitação de movimento que ele sente, qual a musculatura que mais está sobrecarregada, e aí eu começo a jogar com as duas. Né? Então, é uma vantagem sim, mas na liberação miofascial, antes de eu entrar na pós de osteopatia, né, hoje eu terminei o 3º ano, então são mais 2 anos, são 5 anos de pós-graduação. Então é um estudo muito complexo, né? Então a gente demanda muito estudo. Depois eu até posso mostrar aqui as minhas prateleiras de livro aqui para mostrar o quanto tem. Então assim, a gente estuda muito. Então quanto mais a gente tem conhecimento de anatomia, de biomecânica, de fisiologia, da própria musculatura, né? Como elas trabalham. Se você tem uma especialidade, se você tem um conhecimento aprofundado disso, eu não vejo como profissional, como professor, que uma pessoa que não seja da área da fisioterapia possa fazer o curso, porque ela muitas vezes ela vai agregar com várias outras técnicas que ela já aplica. Então ela não se torna uma técnica específica, apesar de que hoje eu aqui, dentro do meu consultório, eu aplico a liberação miofascial de uma forma bem intencional. Então, às vezes o paciente chega aqui com uma lesão que eu trato com osteopatia, mas ele ainda tem uma contratura muscular. Então, automaticamente eu vou direcionado e atendo a necessidade daquele paciente, né? Então, assim, ao meu ver, eu não vejo o porquê não, mas tem que ter uma base muito grande e conhecimento muito grande com tudo isso, anatomia, biomecânica, fisiologia de toda essa musculatura. Eu acho que agora todos os profissionais da área da fisioterapia precisam ter muito conhecimento de biomecânica, né? E hoje tem muito curso, tem muito profissional bom, como você que está dando curso, está abrindo um espaço para os profissionais ainda que possam começar realmente a entender um pouco mais sobre biomecânica, entender um pouco mais sobre as técnicas e ver que não é apenas uma técnica, é o que você estava falando, é um conjunto de técnicas que você vai fazer uma avaliação do paciente e você vai usar todas essas técnicas que você acha que para esse paciente seja melhor. Né? Eu acho, né? Eu tenho uma pergunta agora, vamos lá. A tendinite... Ela, por exemplo, tendinite no glúteo máximo e no glúteo mínimo, que já está há muito tempo, mesmo que você não faça mais exercício, você começou com essa tendinite por causa de um exercício exacerbado que foi feito com você, aí você parou, ficou, ela perdura, ela pode ser da tendinite ou ela é do SDM, como é que funciona essa avaliação em relação à tendinite e a síndrome do miofascial? Legal. Normalmente quando eu pego pacientes aqui no consultório com tendinites, qual é a primeira situação que eu penso e que vem na memória, que depois, na grande maioria, ela se torna concreta? É uma alteração biomecânica.
né? É uma sobrecarga no tecido, porque a tendinite e a bursite, elas normalmente são alterações mecânicas que sobrecarregam a estrutura e, atritando por um longo período, começa a gerar inflamação. Então, assim, ela pode ser, essa tendinite de glúteo máximo e médio, ela pode ser sim uma alteração mecânica, né, gerando sobrecarga nesse tendão ali para gerar essa tendinite. E na grande maioria a gente vai avaliar, saber como é que está essa mecânica do quadril, do fêmur, né? Porque os músculos são todos interligados, como é que está ali com relação ao pubis. Então toda a estrutura do quadril a gente vai estar avaliando, verificando como é que está essa mecânica, claro, a tensão dessa musculatura. Na grande maioria das vezes pode ser um ponto gatilho, uma alteração ali dessa fibra muscular que pode gerar sobrecarga, automaticamente gerar essa tendinite, pode ser. Então, nos pacientes que tratam aqui no consultório, 99% eu consigo melhorar, sim, a resposta. Claro que não é em uma sessão só. Não. Até porque a tendinite normalmente ela é uma sobrecarga que ela já vem de um longo tempo. E aí a gente vai realmente fazendo aquele retrocesso, né? Um passo de cada vez para que esse paciente possa realmente perceber que ele não está mais sentindo dor depois de, claro, alguns atendimentos. Isso depende muito do quê? Da avaliação desse paciente, saber quais são as alterações mecânicas que esse corpo está me mostrando, né? Está passando aqui dentro da avaliação, para que a gente trate ele de uma forma eficaz e completamente individualizada. O que eu, por exemplo, vou fazer com você numa tendinite, o paciente que entrar depois com uma tendinite no mesmo lugar vai ser tratado de uma forma diferente. Mas essa inflamação, ela é da tendinite, depois a gente consegue tratar com a liberação miofascial? Porque é uma inflamação no tendão, né? Então, qual é o pensamento aí? Com certeza, consegue trabalhar sim, porque aí a gente vai tirando, né? Na grande maioria, quando você gera a tendinite, você gera a tensão muscular. E automaticamente essa tensão muscular ela vai começar a gerar um ponto gatilho ou um ponto de dor, né? Então, nesse momento, a gente consegue sim melhorar com a liberação miofascial, porque automaticamente a gente melhora todo o movimento dessa musculatura ao redor. Né? Lembra que eu falei que a gente não trata só uma região específica, a gente vai tratar o corpo como um todo. Claro que eu vou dar um foco específico quando você chega com uma dor que já está incapacitando você de fazer as suas atividades de vida diária. Então, a gente vai liberar toda essa musculatura lombar, musculatura ali de quadril, musculatura posterior e anterior de coxa, porque eu consigo melhorar todo esse movimento ali, né? Então a liberação miofascial ajuda bastante a melhorar essa qualidade e reduzir esse nível de dor por conta da tendinite. O Malcolm César está perguntando se pontos gastilhos em músculos abdominais são comuns. Acontece. Não é tão comum assim, mas acontece. Já atendi alguns pacientes com dores bem específicas. Posso falar que de todos os pacientes que eu já atendi nesses 6 anos, aí eu devo ter pego uns 6 ali, com um ponto gatilho em região abdominal. Mas acontece. Porque é uma área que a gente não usa tanto? Por que disso? Ou usa demais. Usa demais, pode acontecer. Na grande maioria das vezes, quando envolve abdominal, é o ilho-psoas, né? Que está relacionado com a região lombar e a região ali do quadril. Normalmente, quando se tem ponto gatilho nessa região do abdômen, é por conta dele. Mas no abdômen, reto abdominal, oblíquo interno e externo, é um pouquinho mais difícil. Não foram muitos pacientes que eu peguei, não. E quanto tempo entre uma sessão e a outra de liberação, que a Ju está perguntando, de liberação miofascial? Normalmente eu dou uma diferença de 7 dias. Por quê? Da primeira sessão para a segunda eu deixo esse espaço de tempo e é normalmente o que eu faço sempre. Por exemplo, o paciente que treina musculação,
e ele treina com uma intensidade muito grande. O que eu, Luiz Gustavo, recomendo? Uma vez por semana, porque imagine, ele vai arrebentar com a musculatura 6 a 7 vezes na semana. Tem pacientes que não dão nenhuma folga, nenhum descanso. Então, são 7 dias de treino para 1 hora e meia de sessão. Então, assim, a gente consegue ajudar na somatória dos atendimentos, para que ele cada vez melhore a sua consciência corporal, a contração muscular, o movimento, a amplitude. Então, são vários benefícios. Mas então, durante o estágio de dor, a gente pode mais de uma vez fazer liberação na semana? Ou... Na semana, se é um quadro muito agudo, aí, por exemplo, eu faço o atendimento na segunda e só vou fazer de novo na quinta-feira. Entendi. Então eu dou pelo menos 2 dias de intervalo, mas isso em casos agudos de dor que já está incapacitando esse paciente a fazer qualquer movimento. Aí sim eu diminuo esse espaço, mas a intenção é sempre dar esse espaço de uma semana. Alguns pacientes fazem de 15 em 15 dias, mas eu sempre recomendo uma vez por semana para que ele consiga perceber a evolução do seu corpo, né? A evolução com que ele vem melhorando o movimento, a amplitude, a consciência corporal. Tem mais uma pergunta da Daniele, que é: quais dicas para evitar as lesões cervicais? Lesão cervical basicamente é postura, né? Então, assim, postura, qualidade do sono, posição que dorme influencia bastante, né? Na grande maioria, situações de estresse, se a pessoa ela é muito tensa, isso pode predispor a uma alteração na cervical ali com relação à tensão muscular. Mas isso precisa muito ser avaliado para saber se a dor ela parte da cervical ou ela é consequência de outra dor. Por exemplo, pacientes com super uso na cervical que tem uma rigidez torácica. Pode acontecer uma sobrecarga na cervical, e aí é um gerador. Então, tudo isso precisa ser muito bem avaliado, muito bem verificado para saber aonde está o ponto principal, aonde está o ponto real e não somente o sintoma, né? É incrível como todo o nosso corpo é interconectado, né? Você fala do sono também. E dentro de uma das pesquisas que você me mandou, tá falando que da SDM e também da fibromialgia, que o sono pode ser um mau sono, mau posicionamento na hora de dormir mal, pode ser também um dos gatilhos para essas duas doenças, né? Como o nosso corpo é interessante. E pode alterar bastante. E essa é muito engraçado, porque esse é um dos pontos que eu passo sempre para os meus pacientes. E eu sempre pergunto: como é que está a qualidade do seu sono? Você dorme bem, acorda bem ou acorda cansado? Como é que está essa qualidade? Na grande maioria, eu durmo, apago feito uma pedra, só que eu acordo cansado. Então, quando a gente começa a tirar essa tensão da musculatura, fazer com que o corpo do paciente consiga realmente responder de uma forma positiva, a primeira coisa que ele fala, pergunta: como é que está teu sono? Luiz, melhorou absurdamente, eu durmo, acordo bem disposto, as dores diminuíram, e assim vai. Tem aqui a Miss Lang falando: em caso de pubalgia, tem algo específico a se fazer? Tem. Pubalgia, ela é uma alteração, na grande maioria das vezes gera ou uma hiperativação dos músculos adutores ou uma hiperativação dos músculos abdominais. Então, por quê? Deixa eu pegar aqui, agora vale a pena pegar ela. Ah, pode pegar. Então aqui, ó, nós temos o pubis, né? Essa região aqui. Então, os músculos adutores do membro inferior, eles vêm e se conectam nessa região aqui embaixo. E o reto abdominal, em contrapartida, ele vem e se conecta aqui em cima.
Então a pubalgia, ela normalmente acontece quando um deles, ou os adutores ou o reto abdominal, estão sendo superutilizados. Eles entram numa hipertonia, que é o que? Uma contração muito forte, e eles, como são antagonistas, o que é antagonista? Eles são um contra o outro aqui, né? Então, se o músculo adutor contrai demais, ele inibe a contração do músculo reto abdominal. Ou ao contrário, se o reto abdominal contrai demais e mantém contraído demais, ele inibe a ação do adutor. Isso pode gerar o quê? Um arrasto desse pubis, tanto aqui para baixo ou para cima, ao contrário também, gerando um processo inflamatório. Então, assim, a gente precisa avaliar esse paciente para saber o que está acontecendo. Qual é o músculo que está realmente incomodando? Claro que nós vamos ter que verificar também como estão as inervações que chegam nessa região, quais são as inervações que atingem esse músculo. Então a gente precisa realmente fazer um trabalho muito específico com relação a isso. É avaliar realmente de uma forma muito intencional para saber o que está gerando essa pubalgia. Né? Porque tem muitos pacientes que demoram muito para tratar porque não tratam do jeito certo. Demoram para ver diferença, para ver uma melhora nessa pubalgia, porque acabam tratando de uma forma abrangente e não isolada. Né? Tem mais uma pergunta e depois a gente vai ter que, infelizmente, para o final, senão o Instagram vai cortar a gente no meio. Se cortar qualquer coisa, a gente abre uma aqui no meu. É a Daniele que está perguntando se a liberação miofascial trata a ATM. Bastante. Tem uma técnica que eu coloco como bônus dentro do curso de liberação miofascial. Quando os alunos eles estão muito interessados, e na grande maioria das vezes acontece, eu mostro uma técnica para liberação de ATM com a liberação miofascial. Porque aí é uma técnica interna, depende muito do paciente se ele vai permitir, porque você está invadindo, né, a boca dele, você vai ter que usar uma luva, vai ter uma técnica bem específica que você consegue liberar essa musculatura e fazer com que realmente, por exemplo, nas turmas, eu aplico de um lado só, falo, beleza pessoal, acabamos aqui então, fechou essa técnica, o aluno fala, pelo amor de Deus, libera outro. Porque parece que o músculo solta inteiro, assim, tá puxando para um lado onde não foi liberado. Então é muito engraçado, porque o paciente ele realmente tem uma melhora bem expressiva quando a gente libera essa TM. Então dá para fazer sim, com certeza. Nossa, que interessante essa, né? De liberar a TM aqui, e é por dentro da boca que você faz? Por dentro e por fora. Então tem alguns movimentos específicos que a gente consegue liberar essa musculatura, toda essa região de ATM, boca interna, aqui lábios, aqui a gente faz um apanhado bem legal, assim, o paciente melhora bastante. E para fono é interessante, então, aprender a fazer essa técnica também. Eu tô pensando meio que nos pacientes neurológicos, né, que a gente tem uma hipotonia, até não sei se trabalharia isso também. Pode ser. Pode sim. Quando a gente pensa em corpo humano, a gente tem várias formas de se trabalhar, né? E a liberação facial, ela se encaixa muito bem com várias técnicas. Então a gente consegue realmente melhorar nessa parte ali. Claro que essa parte neurológica ela precisa saber com qual paciente ela vai trabalhar. A parte da fono, o paciente é ok, só tem uma dificuldade na fala, beleza. Agora pegar um paciente neurológico que tem uma espasticidade meio involuntária, aí eu já pensaria duas vezes, eu trabalharia mais externo. Interno sem chance. Entendi. Luiz, fala um pouco, eu sei que não vai ter curso agora, mas você só faz curso aí em Curitiba? Você não faz em outras cidades? Como é que é? Então, e fala um pouco se vai ter curso, se você vai dar algumas apresentações online, porque tem muita gente perguntando, querendo fazer o curso. Legal.
Assim, enquanto a gente está nesse período de quarentena, eu não tenho como abrir turma, né? Até por respeito às leis, aglomeração, mesmo que sejam poucos alunos, posso fazer com espaço grande. Então, assim, poderia fazer. Aí depende dos alunos o que eles vão pretender. Mas claro que sim, a hora que acabar o curso, eu já estou engatilhado para abrir uma turma aqui em Curitiba. Para eu abrir em outros estados, né? Posso viajar, por exemplo, para o Rio de Janeiro, abrir uma turma de interação espacial? Posso, só que eu preciso aí ter uma turma fechada. Sim, lógico. Tem toda a questão de deslocamento, questão de estadia, né? Os materiais que serão necessários utilizar. Então tem todo um processo. Pode ser feito? Pode, mas aí tem que ser fechado com algumas antecipações para que o curso aconteça. Mas termina, fala sobre o curso. Você vai fazer alguma coisa mais online, também mostrando um pouco, dando um pouco de informação para as pessoas poderem estar te seguindo e vendo exatamente a técnica, falando um pouco mais da técnica, mostrando como é que você faz no paciente. Eu acho super interessante, estou super curiosa para ver, vou te ser sincera. Ah, legal. Eu posso sim fazer alguma coisa. Claro que eu não vou dar o ouro, né? Lógico. Eu não vou dar o ouro completo, até porque eu quero sim aprender e ensinar cada vez mais para esses alunos. Eu posso fazer alguma coisa, a gente pode trabalhar alguma coisa assim, em mostrar algumas partes, alguns pontos específicos. Até a gente pode abrir um questionário de perguntas para saber quais são as regiões que as pessoas mais querem fazer, mais querem aprender a fazer a técnica, né? Posso dizer com quase 100% de certeza que todo mundo vai querer dorsal, com certeza. Porque costas a gente pega muitos pacientes e quase todos têm tensão, por exemplo, em romboides. Sim. Então, eu posso fazer alguma coisa explicando, né? Quem acompanhar, né? Se quiser também começar a seguir o Instagram, vai ser um prazer poder responder vocês. Então, assim, no meu Instagram, no decorrer aí do feed de notícias meus ali, tem vários vídeos aplicando a técnica. Na grande maioria das vezes eu deixo sem som, porque eu estou conversando com o paciente, eu estou falando para ele o que eu estou trabalhando. Claro que a grande maioria já tem uma consciência, porque já são pacientes, na grande maioria, já que já tratam há um bom tempo. Então, até por isso que eles me permitem fazer os vídeos. Mas eu posso fazer sim uma parte específica, e a ideia é começar a fazer, estou com alguns projetos para fazer esse curso 100% online. Ah, muito bom. Ia perguntar isso. Online, tanto gravado quanto ele online mesmo. Fazer um grupo fechado de pessoas, fazer um valor reduzido, porque online vai ser somente eu aplicando a técnica. Então vai ficar difícil de eu conseguir dosar os alunos, mas sim para que eles aprendam qual é a sequência que eu utilizo. Aí o que a gente vai fazer? Vai mandar o arquivo com a parte teórica por e-mail para esses alunos, né? Depois de tudo finalizado. Então tem algumas coisas legais que estão surgindo aí. A gente está finalizando alguns detalhes para fazer com uma qualidade visual muito legal, para que realmente você, me observando da sua casa, você consiga realmente entender qual é o músculo, qual é a pressão. É legal que eu sempre mostro algumas coisas com relação à própria tensão que a gente gera no dedo, né? Quando o dedo começa a ficar branquinho. Então a gente vai mudando a técnica nessa sequência. Então, eu acho isso ótimo, porque eu acho que vários cursos já estão sendo trazidos online, né? A gente mesmo está trazendo o curso da Billy, a gente trabalha com a Beverly Kuzik, que é neuro, da área neurológica, que é internacional, está trazendo o curso dela também online para o Brasil, fazendo toda a tradução. Eu acho que realmente o seu curso é um curso muito prático, mas eu acho que um profissional que já tem um conhecimento, ele vai pegar muito rápido, e acho que é muito interessante, porque o Brasil é enorme, gente. Você vê, você dá o curso em Curitiba, a gente tem um monte de gente aqui do Rio querendo fazer. Então, né, a pessoa... Vamos fechar a turma. Vamos fechar a turma pro Rio.
Ó, a minha esposa, a família dela inteira é do Rio de Janeiro. Então, se fechar a turma, a gente vai com Com certeza. certeza. Muito feliz, né? Ver todo mundo já. É isso aí. Aproveita lá pra praia. Vamos. Então é bem legal quando a gente faz isso. E por que que eu ainda não disponibilizei esse material online? Porque tem alguns pontos na técnica que eles são muito específicos. Então eu preciso pegar um foco legal, que a imagem fique bem visualizada na minha mão. Então, assim, são vários detalhes que fazem muita diferença na resposta desse paciente antes e depois. E é legal que o que a gente pode fazer também. E esse vai ser um outro curso plus, fora a liberação miofascial, que é voltada a quê? Aos cortes musculares. Como assim? Quando nós conseguimos aprofundar, por exemplo, você pega um atleta de fisiculturismo e você sabe que quando ele vai competir, ele precisa ter aquele desenho muscular, assimétrico, né? O corpo bem surfistinha, por exemplo, na categoria Men's Physique, né? Claro que hoje o volume está um pouco maior, mas a simetria do lado direito para o lado esquerdo é muito importante. Tem que ser muito parecido. E quando a gente trabalha a liberação miofascial visando isso, o que eu consigo? Aprofundar o corte, melhorar a simetria e fazer com que ele no palco consiga mostrar muito mais o músculo. Que interessante! Essa vai ser um agregado aí bem isolado, uma técnica da miofascial que eu uso, que é muito impactante na musculatura. Essa sim é um pouquinho mais dolorida, né? Porque eu preciso aprofundar esse corte. Então, quando a gente consegue fazer esse trabalho em conjunto com a movimentação, com a contração muscular desse paciente, a gente aprofunda e consegue ver uma melhora muito expressiva do lado que já foi aplicado e do lado que não foi aplicado. É bem legal. E você faz isso logo antes da competição, por exemplo, ou pode ser? Não, é um processo que na grande maioria das vezes eu pego esse atleta de 3 a 4 meses antes para eu vir fazendo com que ele não sofra tanto, tá? Porque eu venho aprofundando e automaticamente eu venho trabalhando a simetria muscular. Então eu faço a liberação miofascial e depois no final eu trabalho essa parte do corte muscular. Você está esculpindo, então. Exatamente, essa é a ideia. Que máximo! E eu comecei a trabalhar com a liberação miofascial atendendo atleta de fisiculturismo. Então são várias técnicas e tem uma específica que eu utilizo a bandagem, que é para retenção de líquido. Em atleta finalizando para competição, que essa aí é uma cartinha na manga. É para retenção, desculpa, que cortou. É, para redução de redução. Entendi, é para fazer a drenagem, né? Exatamente, então essa é uma técnica que eu comecei a aplicar aqui em Curitiba, né? Muita gente sabe que você aplicando a bandagem de uma forma adequada, o resultado que ela dá é muito bom. É muito bom. E muitos atletas não conheciam, né? Em vários lugares até eu nunca vi, tanto no Brasil quanto fora, utilizando no fisiculturismo. E eu fui o pioneiro aí, pode dizer assim, a utilizar dentro do fisiculturismo e eu tive respostas fantásticas, assim. Mas teoricamente, realmente tem que ter uma resposta fantástica, porque se a gente usa a bandagem para a gente fazer a drenagem linfática pós-oncológica, por exemplo, dentro de um linfedema, você também vai conseguir essa drenagem né? Teoricamente, é muito interessante. Realmente nunca tinha pensado nisso. Muito bom. É legal porque quando você aplica a bandagem, né, nesse atleta, o que acontece? Quando ele está em processo de finalização, ele já está mudando toda a concentração de sal da comida, hidratação, que normalmente é uma hiperidratação. E muitas vezes, em pontos específicos desse atleta, ele fica com aquele acúmulo que não sai. E aí o que acontece? A gente tira para que o corpo dele fique cada vez mais simétrico, cada vez mais ajustado tanto de um lado quanto do outro, né? Então é bem interessante. Essa aí vai ser um plus. Um plus também.
notado. É bem bacana. Agora a pergunta é que não quer calar. Para quem não tem músculo, você consegue fazer esses cortes? Tô brincando. Eu vou para aí, nossa, vambora. Com certeza a gente consegue ter um resultado bem legal, tanto em qualidade de vida, quanto em qualidade muscular para quem gosta de treinar. Mas assim, é uma técnica que ela não tem restrição de idade. Por exemplo, num adolescente, né, eu coloco normalmente de 14 anos para cima, porque já está com a musculatura já mais formada, assim, aí você consegue trabalhar mais. Eles começam a ser adolescentes mais ativos, né? Por mais que pratique esporte desde pequeno, mas aí com a musculatura mais formada a gente consegue trabalhar melhor. Então de 14 anos para cima, vamos embora. Não tem restrição não. Pessoas idosas também podem fazer. Algumas particularidades ali com relação a feridas abertas, né? Aquelas básicas assim de você se prevenir como profissional. Então, mas na grande maioria, toda pessoa, tanto adolescente, adulto ou idoso, pode fazer essa técnica. É bem bacana. Bem interessante. A gente teve uma das fisioterapeutas que estava com a gente que falou que usa a liberação miofascial também muito nas cicatrizes. Com certeza. Para diminuir a fibrose, é para isso? Exatamente, você consegue diminuir a fibrose, a aderência, porque quando a pessoa tem uma cicatriz, ela, na grande maioria das vezes, vai ter uma pequena restrição de mobilidade desse tecido, né? E é engraçado que tem muitos profissionais que não dão importância para a cicatriz, mas ela faz uma diferença bem grande, porque ela tem que ser tridimensional, ela tem que mexer para todos os lados. E o tecido ele precisa movimentar junto. Se o tecido não está movimentando, isso mostra que tem uma aderência da fáscia também, por conta dessa cicatriz. Então você precisa fazer com que o tecido ele se movimente. Tridimensional, né, para todos os lados. Interessante, a gente até estava falando, a gente falou que também a bandagem para cicatriz, liberação miofascial para cicatriz, e que ajuda também na própria ADM do paciente, né? De repente essa cicatriz está dolorida, então a gente fazendo essa liberação miofascial, você vai conseguir que o paciente tenha uma melhor ADM, tenha uma melhor movimentação e tenha menores dores em outras partes do corpo, né? Que podem acometer por causa da falta de organização biomecânica. Com certeza, né? E toda essa alteração muscular altera a biomecânica do corpo, né? E automaticamente predispõe ao paciente sentir uma dor ali, um desconforto em uma atividade específica, por exemplo. E outra coisa que é legal a gente falar e já aconteceu aqui dentro do consultório, por exemplo, eu atendi um paciente com uma cicatriz de apendicite, né? Hoje é uma cicatriz pequenininha, agora tem muita gente que faz ali por artroscopia, por exemplo, por vídeo ali. Então, o que acontece? Esse paciente, ele treinava numa intensidade muito grande, só que ele começou a não conseguir fazer agachamento porque ele sentia dor no quadril. E aí, avaliei, investiguei, na primeira sessão liberei, melhorou, ok. O cara foi, treinou a semana, Luiz, voltou a mesma dor, né? Tinha ajustado toda a mecânica do quadril dele que estava um pouco errada. Aí no segundo atendimento eu fui avaliar, cara, cicatriz com uma baita de uma aderência, não movimentava. Eu liberei, foi muito engraçado, porque eu usei a técnica miofascial muito superficial, trabalhando toda a movimentação do tecido, não gerei dor nesse paciente, liberei a cicatriz. E depois disso ele nunca mais sentiu dor para fazer treino. Pro Luiz, parece que literalmente você tirou com a mão aquela dor que eu estava sentindo. E por causa de uma pequena cicatriz. Pequena cicatriz. Imagina a cicatriz da cesárea que a gente tem, né? Eu acho que a liberação miofascial para cesárea deve ser muito interessante, porque eu sinto dor na cicatriz da cesárea. E você me falou uma coisa agora que eu nunca tinha prestado atenção. Realmente, a cicatriz não anda para todos os lados, ela não está solta ali. Então, é o quê? Uma aderência dessa cicatriz com a face, é isso? Exatamente.
E aí o que acontece? Como na cesárea você faz vários cortes, são vários tecidos que são afetados nessa cirurgia, né? Claro que é para um bem maior, mas se você não trabalha esse tecido pós-parto, o que acontece? Ele, na grande maioria, ele vai começar a aderir com o outro. E o fato de faltar movimento nesse tecido vai fazendo com que esse paciente ele comece a gerar alterações, dores, desconfortos, muitas vezes locais, ou pode ser também a distância. Por exemplo, alteração ali de sensibilidade no quadril por conta de uma cicatriz. Pode sim. Então, quando a gente começa a devolver esse movimento para essa cicatriz, automaticamente o tecido também ele dá uma relaxada, né? Então é bem legal. É uma técnica muito bacana de fazer e também não causa dor, porque ela é bem específica no ponto que não trabalha. A gente, mãe mesmo, a gente poderia fazer uma liberação superficial nessa cicatriz em casa mesmo? Teria uma possibilidade disso? Ou realmente é uma técnica que... Tô falando da cicatriz em si, da cesárea mesmo. É uma técnica que realmente a gente tem que ter muito conhecimento, porque são várias camadas que acabaram sendo grudadas, como você explicou, da pele. Você pode sim, né? De uma forma muito superficial, você pode fazer essa liberação, porque na grande maioria das vezes você vai gerando a pressão. No seu caso, se você tem assim, uma sensibilidade ao toque, se você consegue perceber esse tecido ficando mais rígido conforme você aumenta a pressão, você pode sim liberar, gerando uma pressão e o nosso tecido é basicamente assim. Se ele tem que se movimentar, ele não vai para a esquerda, o que você vai fazer? Empurra ele para a esquerda. De uma forma bem grosseira e prática, é isso aí. Só que você vai levar ele e vai sustentar por um tempo. Entendi. 1, 2, 5 minutos. O legal de você ter um profissional aplicando essa técnica em você é porque você consegue relaxar essa musculatura. Quando você vai fazer com a sua própria mão, automaticamente você vai, contrai o abdômen. Contrai. E aí a técnica ela fica um pouco menos eficaz. Pode dar resultado? Sim, pode. Mas você tendo uma pessoa que vai ter a sensibilidade de aprofundar e levar para onde não vai, melhorando o movimento, é bem melhor. Muito mais eficaz, né? A Silvia Tessara acabou de entrar. Oi, Silvia, tudo bem? É uma fisioterapeuta, também amiga nossa, conhecida. Dá um oi pra ela. Deixa eu te falar, então, meu amigo, foi uma ótima live. A gente já tá há 1h30 conversando. Foi muito interessante mesmo. Eu quero te agradecer muito por a gente estar aqui juntos hoje. Acho que a gente pode fazer outras lives no futuro falando sobre o seu curso online, que eu acho que vai ser muito interessante, sobre todas essas dicas que você falou sobre fisiculturismo. Eu achei o máximo, que mistura bandagens também. São técnicas bem interessantes que misturadas, né, o pessoal vai ter muito mais possibilidade de trabalhar com o seu paciente. Então, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de poder estar falando aqui de uma coisa que eu particularmente amo de paixão, né? Essa técnica é uma técnica que me conquistou e eu tenho curso de várias outras, mas eu falo com muito amor e carinho, assim, que hoje eu só aplico ela porque eu sei que o paciente vai deitar de um jeito e vai levantar de outro completamente diferente. Então, o fato de eu conseguir devolver qualidade de vida para esse paciente é muito interessante, é muito prazeroso, assim, como profissional eu fico completamente realizado, né? Então, eu te agradeço por essa oportunidade, com certeza eu fico aí aberto à disposição para a gente fazer outras lives, se o pessoal quiser mandar dúvidas, sugerir temas. Eu gosto demais de falar da área da fisioterapia, então o que tiver dentro da área que eu atuo aqui, né, na parte de qualidade de vida, prevenção de lesão e aumento de performance esportiva, vai ser sensacional poder aplicar e falar com vocês aí, com certeza. E deixa eu mostrar aqui também, né, os equipamentos aqui, ó, os famosos instrumentos de tortura.
Então, aqui são os equipamentos, ó. A gente começando lá da gota, do soco inglês. Aqui tem o guidão, né? Esse aqui é muito bacana para a gente aplicar em pacientes aí com um tecido muscular legal, o membro inferior é bem bacana. Esse aqui, ó, o ganchinho para a gente trabalhar tecidos menores, por exemplo, antebraço, e aqui bíceps e tríceps é bem bacana. A meia-lua, que a gente pega normalmente áreas maiores. Os dois ganchos, né? Aquele que eu mostrei no comecinho, e esse aqui que ele tem um gancho um pouquinho maior. E aqui o gatilhex, que esse aqui é para ponto gatilho, né? Por exemplo, você está ali num paciente e ele fica ele está ali com uma alteração, né, muito grande. Então a gente vai pegar ele, você vê que ele é bem grosso. Ele é bem grosso, né? Então assim, ele é completamente em aço inox, né, bem anatômico, então você pode pegar ele de várias formas. Então, por exemplo, eu tô com um pouquinho de desconforto no dedo ali, eu vou e uso aqui, ó. Então, é muito interessante quando a gente consegue aplicar todas essas ferramentas, né, deixa eu mostrar de longe aqui, ó. Todas elas, porque você pode pegar, depois que você aprendeu a fazer a técnica com a parte manual, você só amplifica o resultado com as ferramentas. Então é bem bacana, é bem legal. Aí eu agradeço aí, né? Já vou fazer um merchan ali com relação à Reabilitec. Pode. Porque assim, vai surgir uma oportunidade muito legal em breve. Eu só estou esperando eles finalizarem lá no marketing deles. E assim que surgir, então, quem estiver me acompanhando no Instagram, até eu vou passar para você também, quando esse benefício para quem for adquirir os equipamentos deles lá, vai ser bem legal. Então, assim que eles me passarem, eu vou jogar ali no meu feed de notícias e no Stories. Então, já até imagino o que é. Então acompanhe, que vai ser bem bacana. Então já vai para 1 ano e meio que eu sou parceiro deles, e eu falo com propriedade porque realmente amplificaram ainda mais o resultado das técnicas, né? Claro que eu uso muito a mão, mas eu também uso muito as ferramentas, e o que a gente pode fazer para beneficiar o nosso paciente, automaticamente isso traz retorno para nós, né? Sim. Porque o paciente que sai melhor, ele indica muito mais paciente. Então é nisso que a gente foca, é nisso que eu busco bastante, ter essa qualidade, dar um atendimento diferencial, né, para esse paciente, para que ele possa realmente melhorar sua qualidade de vida, né? Então é bem interessante, é bem legal, eu gosto muito da técnica. Então, eu também achei o máximo. Adorei todos esses aparelhos da Reabilitec. São lindos, né? São muito lindos. E eles são brasileiros? São brasileiros. Os equipamentos, eles são fabricados aqui no Brasil. Então, assim, é interessante porque você vai fazer a compra com eles. Eles enviam, você pode fazer o parcelamento sem juros. Então, se o pessoal que está aqui vendo a live quiser adquirir, segura um pouquinho, que vai ter um benefício bem legal aí, vai com certeza somar no atendimento de vocês. É simplesmente para potencializar ainda mais o resultado. Ouviu então, galera? Espera, segue o Luiz, que vocês já vão saber sobre o benefício já já. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá certo que tá ali em cima, né? Mas vamos colocar o Instagram aqui embaixo. Eu vou fazer depois, vou botar de novo o Instagram, tudo seu, fazendo bastante no nosso feed, tudo, pode deixar também. Show de bola. Então, Luiz, muito obrigada, uma boa noite, muito obrigada mesmo, foi uma ótima live, aprendi muito com você agora, com todos os artigos que você me deu, foi muito interessante mesmo, muito obrigada, boa noite, vamos se cuidar, né, todo mundo. Infelizmente, não pode ter curso agora. Exatamente, mas é por um bem-estar maior, né? A gente dá esse passinho para trás e não abre turma, para depois a gente dar 2 para frente com pessoas que realmente queiram aprender a técnica. Sim. E é o que eu sempre priorizo, né? Por que turmas pequenas? Para que as pessoas realmente aprendam, e eu dou o curso para quem realmente quer mudar
a maneira de aplicar essa técnica de liberação miofascial, porque fazer por fazer é melhor nem começar. Então é realmente para sair daqui tendo uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude ao atender esse paciente, para que realmente a gente consiga resultados muito melhores em cada paciente que entrar pela porta do nosso consultório. Então, obrigado mais uma vez por ter me convidado para falar sobre isso. Se deixasse, falaria por mais umas 2 horas fácil. E conte comigo aí, se quiser fazer outros temas, aí estarei à disposição para a gente agregar aí na vida de todo mundo que está assistindo. Sim, senhor. Grande abraço, beijo. Valeu, boa semana, até mais, tchau, tchau.